É isso aí, pessoal. Hoje, capítulo 6 de Romanos. Bom, antes de entrarmos na aula em si, vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma questão para levantar? Boa noite, Bispo. Eu Opa, tenho boa uma noite, questão, Daniel. que eu estava pensando quando eu li a pré-aula, né, com relação ao batismo. O significado místico dele, a gente sabe que assim como a Bíblia declara, né, que a circuncisão que importa é a do coração, não aquela que é feita na carne, né? Eu entendo assim que o batismo o que importa não é aquele só o ato em si, mas o que é do coração, né? E aí, a pergunta é como fica a questão do batismo infantil? Não que eu duvide do batismo infantil, até porque eu fui batizado quando criança, né? Mas como que a gente entende isso, né? Como é que a gente discorre sobre isso com relação ao batismo infantil? Muito bem. O Abraão, ele foi justificado pela fé que ele teve, não foi? Ele teve a fé e foi justificado. E aí e ele é circuncidado. A circuncisão é aquele ato ritualístico, né? Que Paulo coloca em paralelo com o batismo, quando ele fala aos Colossenses, no capítulo 1, ele chama o batismo cristão de a circuncisão, né, o batismo cristão de a circuncisão de Cristo. Então, é por isso que eu vou lá, se Paulo chama o batismo de circuncisão de Cristo, ou seja, se ele está estabelecendo um paralelo entre o que a circuncisão foi para a antiga aliança, o batismo o é para a nova aliança, veja que Abraão creu e foi circuncidado, ou batizado, digamos assim, né, nesse paralelo. E foi ordenado a ele que aplicasse esse sinal da aliança, que é a circuncisão, da antiga aliança, que era a circuncisão, no seu filho, que não tinha ainda idade, ao oitavo dia, não tinha idade para poder crer como ele creu. A- Dando a ideia de que o filho, ele era parte do pacto. Os filhos não estão excluídos do pacto, eles fazem parte do pacto pela fé dos pais. A gente vê então, nas imagens do Antigo Testamento, que Deus faz pacto com famílias inteiras. Se você for lá para Noé, Noé era o único justo, mas por conta disso, seus filhos também foram salvos. Entendeu? Não tinha, era Noé mais seus filhos, não. O único justo era Noé. E os seus filhos foram salvos, foram parar dentro da Arca da Aliança por conta da fé e da justiça do Pai. Ah, tem, tem vários tipos de batismo no Antigo Testamento que o Novo Testamento remonta, que é a Arca da Aliança, é um deles. A outra é o Mar Vermelho, o mar. Paulo, falando aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10. Ele diz assim: todos os nossos antepassados foram batizados na nuvem e no mar, foram batizados em Moisés. Ele usa o termo batismo ali, na nuvem e no mar. E a gente sabe que aquilo representou o quê? Todo mundo passou pelas águas, as crianças, independente da idade e tudo mais. Aquele povo da aliança todo foi batizado na nuvem e no mar. E todos comeram de um só pão, que é Cristo, né? De um só maná, que é também uma tipologia para Cristo. Então, todo mundo comeu, ó, falando, é uma ideia da ceia ali, né? E todo mundo foi batizado na nuvem e no mar. Então, sem nenhuma exceção, família inteira. Então, esse é o conceito judaico. A igreja cristã nasce num contexto judaico.
Não podemos nos esquecer jamais disso. Todos os apóstolos de Jesus eram judeus. Jesus era judeu, todos tinham o Antigo Testamento como referência, toda essa longa tradição, e agora Cristo está estabelecendo o quê? Uma nova aliança. Cristo está estabelecendo uma nova aliança. Qual é o sinal dessa nova aliança? O batismo. Paulo chama de circuncisão de Cristo. E os judeus que creem, os adultos, né, que estão crendo, eles estão o quê? Tendo que se batizar em Cristo, né? Agora, uma vez que eles se batizam em Cristo, o que que eles entendem? Que esse batismo é o sinal da nova aliança. Assim como eles aplicavam o sinal da antiga aliança, circuncisão, também nos seus pequeninos, nos seus filhos, a ideia mais natural é que eles aplicassem esse sinal da nova aliança nos seus filhos. Então, esse é um conceito de fazer parte da família da fé, de de você ser abençoado pelos seus pais cristãos e recebendo o sinal dessa participação. A ideia também é que o batismo, antes de ser o sinal da fé das pessoas, é o sinal da obra de Cristo, né, em favor das pessoas. E ah, tem uma outra ilustração que também vem lá do Antigo Testamento, é que foi ordenado aos judeus que colocassem sangue nos umbrais de sua residência para protegerem os seus infantes, né, os primogênitos lá no caso. E os pais que obedeceram essa ordem, que aplicaram sangue, salvaram a vida de seus filhos. Então, os filhos são salvos muitas vezes pelas atitudes de seus próprios pais, né? E nós não esperamos nossos filhos crescerem para perguntarmos para eles se eles têm fé em Jesus Cristo, se eles vão exercer fé, se eles vão se converter. Um filho de um cristão, quando é que ele se converte, né? Um filho, eu estou pensando em gente de Deus mesmo, tá? Um casal de Deus e tal. Quando é que meus filhos se converteram? Eu nasci também num lar cristão. Quando é que eu me converti? Bom, eu não me converti do que eu me converti? Eu nasci já aprendendo desde as mais da idade mais, sabe, das palavras, das poucas palavras que eu já estava aprendendo de Jesus como meu Salvador. Então, eu recebo isso como uma herança da fé dos meus pais. O que eu poderia fazer é me desconverter, isso eu posso fazer. Isso qualquer um pode fazer, mesmo adulto depois de convertir, de batizado, né? Você pode se desviar. Mas temos promessas também, né? Se você educar bem seu filho no caminho que deve andar, ele mais tarde não vai se desviar dele. Então, ou pelo menos se desviar, tem muita chance também de poder regressar se esse discipulado foi bem feito, se o exemplo dos pais também foi bem dado e tudo isso combinado, é uma força tremenda. Então, como é que os filhos de crentes devem ser tratados? Como parte do corpo de Cristo, como membros da igreja ou não? Né? Então, são perguntas simples, né, que a gente tem que responder. E se eles devem ser tratados, eu acho que todo mundo responderia que eles devem ser tratados como parte do corpo de Cristo, por que negar a eles o sinal dessa pertença, né? O sinal dessa participação? Por que negar para eles a ceia do Senhor também, igualmente, eu diria, né? Os judeus, as crianças, eles quando comem a Páscoa, lembra que a Páscoa foi transformada por Jesus na cerimônia da sua Páscoa, né? Da Santa Ceia. E os judeus participavam com a família toda da Páscoa, comiam e todas, assim, as crianças não eram discriminadas de maneira alguma. Então, assim eu penso que nós não devemos dar um tratamento às crianças no Novo Testamento inferior àquele que era dado às crianças no Antigo Testamento, né? Seria
Bem estranho que no Novo Testamento as crianças tivessem um tratamento pior do que o que fora dado na Antiga Aliança. E na Antiga Aliança elas tinham sinal do pertencimento, da circuncisão, participavam da Páscoa e tudo mais. Então, isso aqui é só para arranhar o assunto, tá? Mas poderia dizer muito mais a esse respeito em defesa do batismo infantil. E o que eu posso dizer também é que nós temos testemunhos de batismos no Novo Testamento de famílias inteiras. Lide e toda a sua casa, o carcereiro e toda a sua casa, e assim sucessivamente, né? O Cornélio se converteu e a batismo para a família inteira de Cornélio, ou seja, batismos de famílias inteiras no Novo Testamento. E depois, para arrematar esse assunto, nós temos o testemunho dos pais da igreja. Os pais da igreja, que são os aquela geração que vem logo a seguir da apostólica, né? São aqueles que se converteram com os apóstolos, ou muito perto disto, né? Tem essa proximidade toda dos primeiros séculos, inclusive do primeiro século ainda, no finalzinho, enquanto o Apocalipse era escrito, temos testemunhos de pais da igreja dessa época e do começo do segundo século, do terceiro também. Esses pais da igreja testemunham. É, tem um deles que eu esqueci o nome. Ele diz assim: Nós batizamos crianças, infantes, porque assim aprendemos com os nossos pais, os apóstolos. Olha o testemunho, olha o testemunho dessa pessoa. Agora você imagina que se não fosse o caso, ele teria sido atacado pelos seus conterrâneos. Então não há ninguém que o desmereceu por essa frase, por esse escrito, por nada. E as discussões que aconteceram naquele período patrístico não era se devíamos ou não batizar crianças, mas quando, em que data deveríamos batizar as crianças. Essas discussões aconteceram. Se era no oitavo dia, se devia passar mais tempo, se, sabe, esse tipo de discussão ocorreu, mas não se deviam, não houve nenhuma discussão se devia ou não batizar criança. Então, e isso é muito forte. Você pensa o seguinte: se os apóstolos, se Jesus e os apóstolos tivessem realmente ensinado que as crianças não poderiam ser batizadas e que o batismo era só para pessoas com adultas ou jovens ou coisa assim, como é que décadas depois, poucas décadas depois, já teríamos líderes da igreja ensinando o contrário, a favor do batismo infantil, e ainda atribuindo aos apóstolos tais falas, quando havia tantos testemunhos disso. Imagina o seguinte, vamos falar da Igreja Batista, né, que eles batizam só a partir de determinada idade, da idade da razão. Até definir isso é meio complicado, né? Mas tudo bem, eu respeito. Mas você imagina que ele- eles têm esse conceito, que eles receberam, vamos supor, eles estão lá, são os batistas do primeiro século. Eles receberam isso de Jesus, dos apóstolos. E de repente surge um batista, um pastor batista, ou alguns mais, que vão dizer: não, vamos batizar criança. Ok? O burburinho que isso não ia dar, a confusão que isso não ia dar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que esse testemunho histórico, patrístico, é fortíssimo. É fortíssimo. Entendeu? E não há, assim, testemunho de quem contrariasse isso. Era uma prática normal batizar crianças. E isso, então, não é invenção católica. A Igreja Católica só vai surgir lá no quarto século. Isso não é invenção católica. Então, isso já é.
da essência, da igreja primitiva. E aí, a Igreja Católica continuou essa prática, a Igreja Protestante igualmente. Todos os protestantes, né, com exceção dos anabatistas, todos os demais praticavam o batismo infantil. Seja lá Calvino, Lutero, Zwinglio, depois, mais adiante, Wesley, a todo mundo, os anglicanos. O batismo infantil era uma prática generalizada, histórica, né? Só os anabatistas é que vieram botar areia na engrenagem. Essa é toda a verdade. Entendeu? Essa é a verdade histórica, bíblica. E olha a base. Olha, rapidamente, eu estou falando tudo de cabeça, tá? Eu tenho um estudo sobre isso com muito mais cuidado e tal. Estou falando isso de cabeça. É só para você ter uma ideia. Então, esse assunto tem muita base bíblica para o batismo infantil e pouquíssima para questionar o batismo infantil. Pouquíssima base, porque Jesus mesmo disse: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Ué, calma aí, porque você vai impedir que eles venham às águas do batismo, né? Porque você vai impedir. Não os impeçais. E por aí vai. E depois a gente poderia falar também sobre o batismo por aspersão, também tem muita base bíblica. Aliás, foram todos batizados na nuvem e no mar. Quem pode ser batizado na nuvem, né? Sem ser por aspersão ou por efusão na nuvem. Só é água vindo de cima para baixo, meu irmão. E no mar, a gente sabe que eles não foram mergulhados, né? Então não houve mergulho no mar, eles passaram a pé enxuto. Então, são figuras de linguagem, é claro, né? E no próprio batismo da Arca de Noé, a arca não afunda, né? Quem afunda ali são os outros, mas tudo bem. Eu poderia aí ficar divagando sobre isso, mas o ritual de aspersão era a prática mais comum de purificação no Antigo Testamento. A água da aspersão, né, e tal, o sangue da aspersão, que fala mais alto do que o de Moisés. Você vai ouvir isso sobre tudo. E o batismo com o Espírito Santo? É batismo no Espírito Santo ou é com o Espírito Santo? Né? O Espírito Santo é derramado ou nós somos mergulhados no Espírito Santo? Então a gente poderia caminhar, pode usar a etimologia da palavra, né? Batismo quer dizer mais imersão e tal. Só que a gente fala batismo com o Espírito Santo como sinônimo do derramamento do Espírito Santo. É por aí. Então a gente recebe, ele desce sobre nós. Então a água também vem e desce sobre nós, mas não tem nenhum problema com batismo por imersão, tá? A Igreja Metodista Livre batiza tanto por aspersão como por efusão, como por imersão, sem nenhum problema, porque a gente não vê que a quantidade de água ali é que vai fazer a diferença. Aí tem sim algo que você apontou. O importante é nascer de novo. Agora, é importante nascer de novo, mas é importante cumprir a ordenança de Cristo, o mandamento de Cristo e participar do sacramento. O sacramento não é vazio, hein? O sacramento comunica a graça. Então, você foi salvo, você creu. Agora, quando você é batizado, há uma graça comunicada ali. Agora, essa graça comunicada de nada vale se não tem fé, se não é acompanhada pela fé. Assim também é a ceia do Senhor. Participar da ceia do Senhor é algo que nos traz tremendos benefícios. É a verdadeira comunhão, né? O cálice que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo, o pão que nós abençoamos é a comunhão com o corpo de Cristo, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10 também, né? Então, a- é comunhão, comunhão. Então, comunhão é coisa séria. Na Igreja Católica eles usam esse termo que é bacana, né? Fiz a primeira comunhão, é comunhão. E é bíblico, eles se baseiam na Bíblia, é comunhão. Tudo bem que a gente não é da transubstanciação, mas também a gente não é zwingliano. Sabe que o Zwinglio é só memória, em memória, é só uma memória. Não, não é mera memória, não. É comunhão. É comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Há um mistério acontecendo ali, mesmo que não haja uma transubstanciação dos elementos, há um mistério rolando na hora da Santa Ceia. É tão importante isso
que tem pessoas que, diz o apóstolo Paulo, participavam da Santa Ceia de maneira indigna, que já tinham batido as botas, tinham sido julgados. Então, participar indignamente traz malefícios para a pessoa, participar dignamente traz benefícios para a pessoa. Então, isso tudo é verdadeiro. Então, o batismo traz benefício. O batismo é alguma coisa que é sacramental, e os sacramentos são comunicação da graça de Deus por meios visíveis. E Deus e Deus se vale destas coisas para nos abençoar espiritualmente, né? E tem tudo a ver com a igreja também, né? Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Então, o batismo é um ato da igreja, em nome de Cristo. Então, a ceia também é um ato da igreja, em nome de Cristo. É um ato de ligação e de conexão, de comunhão muito forte. Eu já falei demais, uma pergunta simples e uma resposta bem longa. É, Alguma dúvida mais sobre isso? Bispo, é, desculpa. não, é só para complementar, e cabe que nem alguns pastores, principalmente os presbiterianos, fazem aquela coisa de profissão de fé Sim. para a criança. Como que funciona isso, Luiz? A profissão de fé é, é assim: todo mundo que foi batizado na infância deverá, quando chegar a uma determinada idade, fazer a sua profissão de fé. A profissão de fé é um ato público dentro da igreja, em que declaramos a nossa fé ortodoxa em Cristo, né? Creio Senhor Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, que ele morreu pelos meus pecados, seu sacrifício e tal, tal, tal. Me comprometo a seguir como discípulo de Jesus, aprender, crescer na graça, no conhecimento, essas coisas. E participar da igreja, participar do corpo de Cristo e tudo mais. Então, o que eles fazem, nós fazemos também, né? Todo mundo, por exemplo, ah, todas as crianças metodistas livres, elas são, principalmente as batizadas, né, ou aquelas que congregam, assim, elas são membros em preparação. Elas fazem parte, mas elas são membros em preparação. A gente tem uma categoria de membro em preparação e outra de membro não, em membro júnior, desculpa, membro júnior. E outra de membro em plena comunhão. A partir dos 16 anos, aqueles que eram membros juniores precisam fazer uma profissão de fé, responder perguntas ali na frente, para serem recebidos como membros em plena comunhão e assim participarem das assembleias, votarem, poderem ser eleitos e tudo mais. Seria essa diferença. Então, profissão de fé é algo, é uma prática bem comum na igreja, seja a igreja católica, protestante, normalmente a gente faz. Mesmo quando vai receber, às vezes, um membro de uma outra denominação, às vezes faz perguntas para eles que é o mesmo que pedir àquela pessoa que faça uma declaração de fé, né? É, Bispo, em relação a essa questão do batismo de criança, se era algo histórico que acontecia, o que que aconteceu para depois ter essa mudança e ter as pessoas que são contrárias a essa questão do batismo infantil? Então, surgiram os anabatistas no movimento da Reforma, que eles eram contrários ao batismo infantil. Eles tinham várias outras coisas questionáveis também, tá? Se você for ler a história do movimento anabatista, tem bastante coisinha, eu diria bastante picuinha também, além desse problema que eles levantaram, tem outras coisas. Ah, eles eram um movimento marginal dentro do movimento protestante maior. Eles eram bem pequenos mas faziam barulho. E é interessante, né? Normalmente desse movimento, vai nascer muitas seitas. Muitas seitas a partir desse movimento. Bom, eu não quero ficar falando mal dos anabatistas assim. Ah, só que eles geraram, por exemplo,
dali, os batistas não gostam de lembrar que vem dos anabatistas, né? Eles gostam de mostrar que há diferença. É outra história. Mas os batistas, eles adotaram essa perspectiva, e eles eram meio, ó, os batistas até pouco tempo, eu não sei dizer como andam as coisas entre os batistas, mas até pouco tempo, eles só serviam a ceia para quem era batista. E até isso quase que era generalizado em quase todas as igrejas batistas. E eles não aceitavam o batismo de outras igrejas. Tinha que ser batizado. Então, até hoje, eu tenho quase certeza do que eu estou falando. Se você que é da Assembleia de Deus, presbiteriano, metodista, sabe, congregacional, qualquer outra igreja, for para uma igreja batista e desejar congregar e ser membro dessa igreja, você vai ter que se batizar novamente, não é? Inclusive, tinha piadas que se faziam, né? Porque isso era uma espécie de exclusivismo. Quase que eles se sentiam mais crentes do que os outros crentes, meio assim, né? Parecia um pouco seita, né? São atitudes de seita, sectárias, né? E tinha uma piada que se contava com muita frequência na minha juventude, que quando a gente chegar lá no céu, nós metodistas, metodistas livres e tal, presbiterianos, sei lá, outras denominações, chegarmos lá, de repente a gente vai ver um grupo separado lá, numa determinada sala, né? E a gente vai estar passando assim na porta da sala, o pessoal fala, ó, fala baixinho, porque aí estão os batistas e eles pensam que estão aqui sozinhos no céu, sabe? Tinha essas piadas assim. Ah, eu- porque tinha dessas coisas, sabe? Infelizmente, então, esse espírito faz com que a igreja cresça bastante, sabia? Aí os batistas cresceram muito. Por quê? Porque eles acabavam não se dando bem em igreja nenhuma. Só numa igreja batista, porque o pensamento já era batista, meio quadradinho, meio fechadinho, tem que ser assim, assim, assado. E as outras igrejas eram diferentes. Batizavam, por exemplo, infantes. Para eles era um horror. Então eles já se arrepiavam todos e ficavam, não, não pode, não dá. Então, e quando eles saíam da igreja, eles não se adaptavam em outras igrejas, e então tinha que plantar uma igreja batista. Então os batistas iam se espalhando para tudo quanto é canto. É diferente dos metodistas livres. Sabe metodista livre que se dá bem com todo mundo, vai para a igreja batista, se dá bem na batista, vai para a presbiteriana, acaba se dando bem lá, vai na congregacional, se dá bem, vai para a pentecostal, se dá bem. Então nós temos um problema, né? Quanto mais cabeça aberta a gente pior é no sentido de que, sabe, se você aceita, então, testemunha de Jeová, adventista, então é só eles, só eles, só eles, só eles. Então, os batistas, por muito tempo, eu poderia dizer, foram assim. E isso se espalhou, tá, Daniela? Então, isso se espalhou bastante. A igreja cresceu muito, os batistas se tornaram uma grande denominação. E aí veio o movimento pentecostal. Com o movimento pentecostal, também houve esse exclusivismo. Só eles falavam língua, só, sabe, só aqui, só. E eles adotaram. Assim, é interessante, o movimento pentecostal tem duas alas. Tem aquela lá de Azusa Pacific, e tem uma outra. Azusa Pacific é todo num contexto mais metodista. A Igreja Azusa era uma igreja metodista, surgiu ali com William Seymour, que era um obreiro metodista, tudo num contexto metodista. Inclusive, ele chamava o batismo com o Espírito Santo da quarta obra da graça. A terceira obra da graça, é a terceira obra da graça. Salvação, aí a santificação, e aí o batismo com o Espírito Santo seria a terceira obra da graça, dada o conceito wesleyano que eles tinham. Ali naquele núcleo. Mas o que acabou crescendo mais foi um outro que tinha influência batista. E com influência batista veio ser contra o batismo por aspersão, ser contra o batismo de crianças. E por isso aí você vê, o que nós mais temos
no mundo hoje? É batista em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, mas em primeiro lugar as igrejas pentecostais. Entendeu? Então, cresceu demais o movimento e aí ficou parecendo que os protestantes, não é coisa de protestante batizar criança, sendo que era coisa de todos os protestantes, quase sem exceção, só os anabatistas que não. Então, esse contexto histórico ajuda a explicar como é que as coisas são, né? E aí a gente chega e fala uma coisa dessa e somos mal vistos. Ah, vocês são católicos. Olha, é tanta ignorância, gente, é tanta ignorância, é coisa de católico. Então, e a identidade dos evangélicos aqui no Brasil se constituiu muito em cima do contraponto ao que é católico. Se é católico, não presta. Então, tudo que é católico não presta, e então foi sempre no contra. Sabe, para se autoafirmar, para nos afirmarmos como crentes, então a gente precisava ser contra a Igreja Católica. Então foi tudo contra a Igreja Católica, bateu. Se tem uma coisa que parece católico, a gente já, já é contra, né? Então isso também ajudou bastante. Alguma pergunta mais sobre isso? Então vamos para a aula, tá? Eu vou partilhar aqui. Ó, gente, você pode abrir a Bíblia em Romanos capítulo 6. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu preparei. Opa, onde é que ela está? Aqui, agora eu tenho que entrar nessa apresentação em PowerPoint. Opa, assim tá melhor, né? Só que eu já... Vamos lá. A graça que transforma. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Exposição então de Romanos capítulo 6. Vamos. Opa, vamos aqui. Então temos uma tensão aqui no finalzinho do capítulo 5. Olha o versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A justificação é unicamente pela graça, mediante a fé, a parte das obras da lei. Então, essa foi a ênfase de Paulo, e ele termina dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa declaração é muito forte, ela acaba preparando o terreno para um conflito teológico, e Paulo já pressupõe o que vai já na mente de alguns cristãos judeus que já estão ali com o pé atrás com ele, e ele já, então, pressupondo, ele já levanta uma pergunta retórica de um ouvinte imaginário, né? Ele já imagina que isso esteja na cabeça ali do povo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Né? Isso é a retórica do apóstolo Paulo, que ele usa muito aqui no livro de Romanos. Então ele já está pressupondo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele já vê. Ah, então, já que é assim, vamos pecar mais para que a graça seja mais abundante. Quanto mais a gente pecar, mais a graça vai se manifestar, não é assim? Então vamos pecar mais. É isso que Paulo está ensinando. Né? Ele é contra a lei, sabe, a ética, né? Esse antinomismo, anti-lei, né? A falsa e perigosa ideia de que, já que somos salvos e justificados pela graça, nossa conduta moral pouco importa, ou importa coisa alguma. Então, a resposta do apóstolo Paulo é devastadora: de modo nenhum. Vamos pecar mais então, porque a graça superabunde? Não, de modo algum. É uma negação super contundente, e ele vai caminhar falando que a graça de Deus, essa mesma graça que justifica, que perdoa os pecados, ela atua também para santificar, para transformar, para libertar do pecado, do poder do pecado. Paulo não responde com um novo conjunto de regras morais, tá? Com
uma nova lei, no caso, mas com uma nova definição do que é ser cristão, da sua identidade em Cristo, da sua identificação com Cristo. Ele vai trabalhar agora esse conceito da nossa união mística com Cristo. E aí vem o significado do batismo, né? Uma identificação com a morte e com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra de que no capítulo 5 trabalhamos isto. Paulo trabalhou essa ideia da solidariedade que nós temos com o nosso primeiro Adão. Nascemos com essa semente do pecado em nós e agora estamos sendo batizados nesse novo Adão, nesse segundo Adão, e temos então uma identidade com ele. Assim como a gente nasceu com o pecado da velha natureza humana decaída, agora nós nascemos de novo pelo batismo, pela conversão, e temos uma nova identidade que é de vida, justiça, né? Éramos servos do pecado, agora somos servos da justiça, servos de Deus. A base da santificação cristã não é esforço moral isolado. Não é Deus falando assim, se virem, vamos ver como é que vocês se saem. Mas não, passa primariamente por essa união mística com Cristo. É por isso a expressão estar em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Estar em Cristo. Tá? Estamos em Cristo pelo batismo, pelo novo nascimento. O batismo é a demonstração visível, tá? E o drama simbólico dessa realidade espiritual, um ato de conversão e mudança de lealdade. Então temos a morte do velho homem. A gente pode ler então esses versículos aqui. Quem tem a sua Bíblia aberta pode ler do versículo 1 até o versículo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos. Amém. Muito bem, a morte do velho homem. Então tem o batismo e a gente aceita batismo por imersão, por aspersão. Nesse capítulo 6, a imersão parece fazer mais sentido, tá? Ela ilustra melhor o que Paulo está querendo dizer aqui, por conta da questão de ser sepultado, né? De ser identificado com o sepultamento, de ser morto e sepultado, né? Ele usa a expressão sepultado. Fomos sepultados, versículo 4, com ele na morte pelo batismo, para que também nos identifiquemos com ele na sua ressurreição. Então, o ato de imersão parece um ato de sepultar e de reerguer, de ressurreição. Então, ele simboliza muito bem o que Paulo quer dizer aqui no capítulo 6. Nós já falamos de outras que parece mais a aspersão, né? Defendemos aqui a aspersão, mas aqui a gente defende a imersão também, como um ritual muito válido de batismo. Ser batizado em Cristo Jesus, uma identificação. Ser batizado na sua morte, sepultamento,
para as coisas da velha vida, vida pregressa, e crucificar o velho homem, cravar na cruz, tudo isso, sabe, é a morte do velho homem. A nossa existência caída em Adão, a velha natureza não regenerada, foi crucificada juntamente com Cristo. O nosso passado pecaminoso foi sepultado. E fala assim: como podemos nós, que pelo batismo fomos identificados com a morte e ressurreição de Cristo, fomos mortos para a vida pregressa, para a vida da carne, continuar a praticar mais e mais pecados? Não, nós estamos agora identificados com Cristo. Trabalhava ali com vocês na aula passada a ideia de que o amor de Cristo nos constrange. Esse amor que nos perdoa, que nos justifica, esse abraço do pai, do filho pródigo, depois de tanto pecado que o seu filho cometeu contra ele mesmo e tudo mais, ele é capaz de abraçar, acolher, perdoar, justificar. Imagine esse filho voltando a praticar todas aquelas coisas erradas de novo, depois desse acolhimento, depois desse abraço, depois desse perdão. Já fica complicado, né? Imaginar, é constrangedor. Quer dizer, o amor, o amor do pai nos constrange. O amor de Deus por nós nos constrange. É, fica ruim, ficou ruim para Pedro quando ele negou Jesus 3 vezes. O olhar de Jesus, esse olhar desse Cristo que sempre fez o bem, sempre amou, sempre foi fiel, sempre foi leal. Gente, é constrangedor. Como pode Pedro estar fazendo aquilo e continuar querendo fazer aquilo e assim sucessivamente? O Paulo vai mais longe do que isso que eu estou falando. Isso já seria suficiente para entender que a graça de Deus não é algo que nos incentiva ao pecado. A graça de Deus em si já é constrangedora para que nós não continuemos mais numa vida de pecado. Agora, ele vai mais longe, ele diz que nós, quando nós nos convertemos, quando fomos batizados, fomos identificados, fomos sepultados. O nosso velho homem, a nossa velha natureza foi crucificada na cruz e nós renascemos para uma nova vida. Então, ele simplesmente coloca a coisa de um jeito de como é que você que nasceu agora de novo e está identificado com a morte e sabe que foram os pecados, os seus e os da humanidade que levaram Cristo para aquela cruz, e você agora está indo com Cristo naquela cruz e identificado com Ele, partilhando, morrendo para aquela velha vida, lançando sobre Ele todo o fardo do pecado, do peso e da vida pregressa, e agora abraçando essa nova vida, continuar a viver como você vivia antes. Quer dizer, não faz o menor sentido. E é isso que ele diz até esse ponto. Vamos um pouquinho mais adiante. A destruição do corpo do pecado. Destruir o corpo do pecado significa a aniquilação não do nosso corpo físico, que é uma visão gnóstica, né? Mas significa a quebra da tirania do pecado. O corpo humano deixa de ser um fantoche ou instrumento controlado pelas paixões pecaminosas. Então, o corpo do pecado aqui não é necessariamente o nosso corpo físico. É aquilo que a Bíblia muitas vezes chama de carne, que não é a carne do nosso corpo, mas que é a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, caída, vendida e escrava do pecado. Essa precisa ser aniquilada, essa precisa morrer, para que venha a nascer a nova criatura. Tenhamos a mente de Cristo, né? Então, e a gente deixe de ser esse corpo mortal, corruptível, um instrumento de corrupção. Cristo se fez carne, ele teve um corpo, mas ele não foi.
escravo do pecado. Ele não pecou. Então, o problema não está no corpo em si, o problema está na natureza humana caída. Então, quando se fala de corpo do pecado, a ideia é muito mais a carne, que é essa natureza caída, do que falar de corpo físico. Ressurreição e novidade de vida. Vamos. Não, já lemos esses versículos, né? O Sinfitói aqui, a união com Cristo, não ocorre apenas na sua morte, mas na ressurreição. Estamos unidos organicamente a Ele, juntos, unidos, plantados, enraizados. Essa palavra grega aqui que tem a ver com tudo isso. É uma união orgânica a Ele. A santidade cristã não é uma performance moral externa, mas a própria vida de Cristo fluindo em nós através do Espírito. É bem aquilo que Jesus fala e está registrado em João capítulo 15. Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo ramo que estiver em mim e não der fruto é cortado e lançado fora. Porque como é que ele pode não dar fruto se ele está em mim? Se de mim recebe tudo o que é necessário para produzir um bom fruto. Agora, a ideia aqui é que a santidade é fruto do Espírito. É fruto desse batismo. Esse batismo que nos enxerta, que nos coloca, nos planta dentro da árvore da vida, dentro de Cristo, a videira verdadeira, a oliveira, o povo de Deus. Nos passamos a ser ramos desta videira e agora vocacionados para as boas obras, salvos pela graça, para as boas obras que o Pai de antemão preparou. E as boas obras são o produto natural desta relação, desta conexão, tá? É o fruto do Espírito. Por isso, pelos seus frutos os conhecereis. Mais adiante, o imperativo da fé, considerai-vos. Sabe que é o primeiro mandamento de Paulo aos Romanos? Aparece só aqui no capítulo 6. Primeiro mandamento. Até então, ele só estava instruindo, né? Ele só estava discorrendo, falando, trazendo os conceitos. Mas aqui ele dá o primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Então, se Paulo não tinha, ele estava contra os mandamentos até então, né? Contra a lei como meio de salvação, né? Não é contra o mandamento, mas contra a ideia de que o mandamento traz a vida, quando de fato o mandamento só revela a nossa incapacidade de cumprir e nos leva à morte, à condenação e tudo mais, ao juízo. Agora ele traz o mandamento, é um imperativo. Considerai-vos, pois, mortos ao pecado e vivos para Deus. Quem quer ler do versículo 7 até o versículo 11, pode, por favor, ler? Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também vivemos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. É isso aí. O primeiro mandamento de toda a carta. Esse termo grego, que é traduzido por considerai-vos, é um termo contábil e matemático. A santificação exige que façamos a contabilidade da fé. Não é fingir algo irreal, mas tomar posse volitiva de um fato histórico em Cristo. O pecado não é mais o meu mestre. Considerai-vos, deixa eu ver se eu consigo explicar isso melhor ainda. Eu acho que já está claro, mas talvez a gente possa. O Calbart,
tem uma frase dele que é a seguinte: torne-se quem você já é em Cristo Jesus. Torne-se quem você já é em Cristo Jesus. Considerai-vos mortos. Vocês morreram em Cristo. Considerai-vos, pois, mortos. Mas você já não morreu? Então, por que que, se eu já morri, já fui batizado, já estou em Cristo, eu preciso me considerar? Eu preciso me afirmar, eu preciso, digamos assim, assumir isto. Eu preciso tomar posse disso, me apropriar, declarar, me conscientizar. Eu preciso me apropriar, eu acho que é uma boa palavra nesse sentido, daquilo que já é uma realidade. Daquilo que já é uma realidade, mas que, de repente, eu posso estar vivendo aquém dela, por distintas razões. Eu posso estar muito fora do meu perfil. Vamos pensar no seguinte: você é um príncipe ou uma princesa. Coloque-se nessa condição assim. E houve uma guerra e você foi raptado, quando ainda era criança, de 2, 3 anos de idade. E viveu anos debaixo da escravidão, em outro país, em condições precárias, péssimos hábitos e tudo mais. Agora, finalmente, depois de adulto, você é resgatado, trazido de volta para o reino. E você agora é príncipe ou princesa. Tem o rei, tem o palácio, tem tudo lá. Mas você está ainda cheio de maus hábitos, cheio de coisas assim. E, e você está sendo informado de que você pertence a essa nova família. Para você é nova, mas é a sua família. E você vai ter que aprender bons modos, porque você está identificado com o rei, porque você é um príncipe, você é uma princesa e tal. O que o rei, o que os mestres, os sábios vão dizer para você agora é: olha, torne-se quem você já é. Você é um príncipe. Você é uma princesa. Torne-se quem você é. Ou seja, você precisa se adequar agora à sua nova identidade. Você precisa assumir esse seu novo papel. Considere-se príncipe, porque príncipe você já é. Considerai-vos, é isso que ele quer dizer. Considerai-vos é torne-se quem você já é. Considere-se, porque você já é. Mas você tem uma certa dificuldade dado o hábito, dada a força do hábito. Eu lembro que quando eu, aos 16 anos, embora tenha crescido na igreja, fiquei fora da igreja dos 13 aos 16, por não me entrosar, eu não era mais criança, não queria mais ser identificado com criança, tal, e não tinha um bom trabalho para adolescentes, nenhum trabalho, aliás, e jovem, com os jovens eu também não me identificava, fiquei deslocado e deixei de frequentar por 3 anos a igreja. Mas orava todos os dias, lia a Bíblia e tal. Mas nesse período, eu acabei vivendo assim, meio como o mundo, né? Não ia à igreja e tal. Então, desenvolvi maus hábitos de falar palavrão. Não cheguei a coisas muito complicadas, nem fumei, nem bebi, essas coisas assim. Não desenvolvi nenhum vício, mas tinha alguns hábitos. Aí eu volto para a igreja aos 16, tem um despertamento espiritual muito forte, uma nova vida, o céu brilhando no meu coração. Aí comecei a namorar com a filha do pastor. Aí fui, uma vez assisti um jogo do Palmeiras e teve um lance lá que quase saiu gol. E eu dei um salto e falei um palavrão lá na casa do pastor. Mal começo de namoro com a Cristina. Ah, você acha que eu reparei que eu tinha falado palavrão? Não.
Eu, para mim, falei sem nem perceber que tinha falado, nem percebi o constrangimento que eu tinha causado. Assim, era para mim hábito natural falar palavrão. Aí a Cristina, depois, terminado o jogo, lá fora, ela chamou a minha atenção. Você sabe que você falou um palavrão? Eu falei, eu falei palavrão? É, naquela hora sim, você falou um palavrão. Eu falei, "Ih, falei mesmo. Ai, fiquei tão constrangido. É, essa chamada de atenção que eu recebi é meio isso. Olha, torne-se quem você já é. Você não é mais aquela mesma pessoa, né? Então, considere-se agora um cristão e haja como tal. É isso que o texto diz, tá bom? Daqui a pouquinho vocês podem fazer perguntas e levantar seus comentários, também apresentar seus comentários a respeito, mas vamos adiantando aqui. A mudança de senhorio, a metáfora da escravidão. Podemos ler até o versículo 23 agora, né? Vamos ler até o final? Qualquer um pode ler. Ninguém quer ler? Eu posso ler, posso. Por Não favor. reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vocês se envergonham? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, como é que a gente vai viver, continuar vivendo em pecado, se a gente morreu para o pecado, está identificado com Cristo, não faz o menor sentido. Então, essa graça, em vez de nos deixar frouxos em relação à santificação, essa graça nos constrange, essa graça nos impele, ela produz em nós o fruto do Espírito, é Deus em nós e tudo mais. O foco, então, na união mística, em Cristo, que a gente encontra aí nos versículos de 1 a 11, a gente vai ver agora o foco na lealdade prática, né? Nesses versículos que o Daniel acabou de ler. Ah, nós não somos mais escravos do pecado, fomos redimidos dessa escravidão e nos tornamos agora servos, escravos da justiça de Deus, servos de Deus. Então, pertencemos a Ele. E tem atitudes práticas como essa. Olha, eu tenho a consciência de que sou agora um filho de Deus, que sou um cristão, e reconheço que essa atitude que eu tinha, como falar palavrão, por exemplo, é completamente inadequada,
não tem nada a ver e deve ser renunciada. Então, eu começo a tomar atitudes práticas. Eu vou colocar o meu corpo agora a serviço da santificação, a serviço da glória de Deus. Então, a minha boca, o meu olhar, as minhas mãos, os meus pés, tudo eu vou procurar consagrar. Então, aí a atitude é uma atitude voluntariosa, de alguém que tenha consciência de que foi alcançado pela graça e que agora começa a tomar atitudes concretas de santificação. A santificação é tanto uma obra de Deus a nosso favor, como é uma obra de Deus dentro de nós, como é sinérgica. Ela é Deus nos dando a nova vida, nos dando o Espírito, nos capacitando e a gente se esforçando e a gente agindo. É Deus como um treinador que nos prepara para a batalha, mas que nos convoca a irmos, a batalharmos. Há uma batalha que é nossa, né? E é uma batalha que é de Deus. A batalha que é de Deus, ele já realizou e fez por nós, e está conosco, e está batalhando dentro de nós, e nos enchendo com seu espírito e nos capacitando a que nós venhamos a batalhar contra a carne, batalhar contra o diabo, batalhar contra as tentações, né? Deus não nos deixa cair em tentação, mas nós é que oramos assim, não nos deixe cair em tentação. Então, é o nosso desejo sincero não cairmos em tentação? É a nossa busca sincera não cairmos em tentação? Ou só deixamos isso por conta de Deus, né? Bom, até o ato de orar já é em si um ato da busca da santidade, um ato da busca da vitória. Então, a oração em si já é uma ação de quem procura alinhar a vida de acordo com o parâmetro de Deus, com a vontade do Senhor, tá? Então, Paulo adverte: não reine, portanto, pecado, porque você não é mais, você já morreu. Mas ao mesmo tempo, veja, isso a gente vai encontrar muito em Colossenses. O Daniel está aí, né? Eu fui pastor do Daniel. Uma vez teve um retiro que nós fizemos lá na Terra Santa, lá na igreja de Bonilha, e lá, num desses retiros, o tema foi Colossenses. E eu lembro muito bem, eu preparei lá um estudo em cima de Colossenses, onde é, tinha essa coisa, como considerai-vos mortos ao pecados e vivos para Deus. Porque morrestes e a vossa vida está oculta em Deus, fazei, pois, morrer, diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, por exemplo. Fazei, pois, morrer, porque vocês nasceram e ressuscitaram com Cristo, revesti-vos, pois. Então, ele usa a mesma argumentação. Ele diz assim: porque você morreu, está identificado com a morte de Cristo, faça, faça, pois, morrer a vossa natureza pregressa, vossa natureza carnal. Mas eu já morri? Se eu já morri, por que eu preciso fazer, pois, morrer? Sabe, é uma dinâmica de salvação que a gente precisa entender e que a teologia wesleyana explica muito bem e melhor do que qualquer outra. Que a salvação é algo que nós tivemos, que nós temos e que nós teremos. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós fomos salvos do domínio do pecado, mas precisamos fazer, morremos, mas precisamos fazer morrer. Sabe, isso é contínuo. Porque eu morri, eu preciso crucificar novamente o meu, sabe, o meu corpo, eu preciso constantemente sepultar, eu preciso constantemente enterrar, eu preciso constantemente fazer
pois, morrer aquilo para o qual eu já morri, mas eu preciso continuamente batalhar. Cristo já venceu na cruz, a principal de todas as batalhas, a batalha decisiva. Mas há outras batalhas cristãs a serem travadas, e nestas batalhas eu preciso ser ativo. O cristão está sendo chamado, convocado aqui para fazer, pois, morrer, para não deixar reinar o pecado novamente, para não se acomodar, para se revestir, porque ele foi vestido, né? Ele recebeu uma vestidura, então ele precisa andar com essa vestidura. 1 Pedro, capítulo 1, Pedro vai dizer assim: nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos e graças espirituais. É Paulo, não, ele fala assim: é, nós nos tornamos participantes da natureza divina e fomos tremendamente agraciados, alcançados. E em virtude de tudo isso que nós temos em Cristo, diz o apóstolo Pedro, esforçai-vos, pois. Ele usa o mesmo raciocínio para edificar a fé que você tem, para da fé você progredir para algo mais e assim sucessivamente. E é fazendo isso, é agindo assim, que você vai ser salvo. Eu vou ler esse texto, deixa eu ver se é 1º ou 2 Pedro. Deixa eu pegar aqui, porque eu acho que ele tem tudo a ver com essa passagem. Deixa eu achar aqui. 1 Pedro capítulo 1, né? Veja só, versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último dia. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo. Bom, eu acho que eu estou lendo o capítulo errado, né? Eu acho que é o. É, desculpa aqui, eu acho que é o capítulo 2. É o 2 Pedro 2, capítulo 1. Aqui. É 2 Pedro, capítulo 1, tá? Versículo 3. É o mesmo versículo, é por isso confundo tudo. E lá estava bem de acordo, falando das bênçãos que a gente tem, né? Ó, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tá vendo? Pelo poder de Deus foi concedido para mim, para você, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, em outras versões aí da Bíblia, esforçai-vos, pois concentrando todos os vossos esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade acrescentem o amor, porque estas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Portanto, a nossa eleição e salvação precisa ser confirmada. Por isso nós fomos salvos.
E estamos sendo salvos e seremos salvos. Então, por isso compete a nós sermos ativos, a ter uma fé que nos leve à ação, uma fé que nos leve à virtude, que nos leve à perseverança, que nos leve a todas aquelas outras qualidades que, unidas, nos fortalecem e fortalecem a nossa identidade e que confirmam a nossa eleição. Confirmam que de fato somos de Deus, pertencemos ao Senhor e temos o selo do Espírito e o fruto do Espírito. Tá? Vamos lá? Nos encaminhando para o final, né? Instrumentos da justiça. Ah, a santificação exige uma entrega ativa e volitiva da nossa parte. Não devemos oferecer nossos membros como armas para a iniquidade, mas apresentarmos-nos a Deus como instrumentos vivos para a justiça. E o texto de ouro da libertação, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Meus irmãos, quando a gente estava debaixo da lei, diz o apóstolo Paulo, era o pecado que estava dominando. Mas agora que a gente está debaixo da graça, meus irmãos, o Paulo tem essa tese. A tese do Paulo é o seguinte: a graça produz santidade, muito mais do que a lei, porque a lei produz a hipocrisia, a lei traz o conhecimento do pecado. Então, não é a lei um instrumento de santificação como o é a graça. A graça é que realmente nos santifica. Isso não é uma ordem, mas uma promessa de que o pecado não tem domínio, não triunfará sobre nossas vidas. Por viverem na nova era de realização, deixa eu só colocar isso aqui. Não estão mais na velha era da história redentora. Isso é, eles não estão mais sob a lei, onde a lei mosaica e o pecado governavam o povo de Deus no passado. O contraste é o seguinte: debaixo da graça, a gente vai acabar vivendo essa nova aliança em Cristo, em uma época caracterizada, então, por esta graça. Estar debaixo da graça é ter o poder e a capacitação, esse dunamis, para não pecar. Para a teologia wesleyana, isso prova que é possível viver plenamente sem ser dominado pelo pecado, e o pecado não terá mais domínio sobre nós. Deixa eu pegar aqui. Então, a lógica da obediência. Escravos do pecado, caminho da desobediência, o resultado é a morte. Agora, do outro lado, escravos de Deus, o resultado é a obediência, que é um caminho que produz o quê? Justiça e verdadeira liberdade. Ninguém é absolutamente livre e autônomo. Você ou é escravo de um ou de outro. E normalmente somos escravos de quem obedecemos às ordens, né? A verdadeira liberdade cristã encontra-se na escravidão voluntária à vontade de Deus. O molde da doutrina. No versículo 17, Paulo diz que obedecemos de coração à forma de doutrina. O evangelho funciona como um molde de fundição. O crente é como um metal derretido que, ao ser despejado na doutrina apostólica, ganha definitivamente a forma e o caráter de Cristo. É interessante, quanto mais a gente conhece a palavra e conhece a palavra com um coração aberto, amoroso, grato, mais nos tornamos parecidos com Deus, com Jesus Cristo. E o contraste final, nesse último versículo, que é um dos mais decorados de toda a Bíblia: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o salário, né? Era o soldo de um militar, e ele é a morte, ou seja, o que é que você vai receber em paga do pecado? É a morte. É a morte. O contraste aqui é tremendo. É vida eterna ou morte? Vida eterna ou morte? Morte.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, perecer, morte, mas tenha vida eterna. Perecer em contraste com vida eterna, morte aqui em contraste com vida eterna. A vida eterna ou a morte é um dom gratuito. A vida eterna não é algo que as pessoas têm. Aí a gente pode questionar o conceito muito popular entre cristãos de que a alma é eterna. A alma é eterna. Bom, aqui a gente vê que a alma não é eterna, que ela está sujeita à morte. A alma que pecar, essa morrerá. E que a eternidade é uma dádiva, que as pessoas não têm como algo inerte, né? É uma dádiva. O dom gratuito é a vida eterna, que é dado para quem crê, né? Para que as pessoas não pereçam, mas tenham a vida eterna. Elas não têm a vida eterna em si mesmas. Nós não nascemos com o dom da vida eterna, nós recebemos pela fé em Cristo Jesus. Ah, salários são uma questão de merecimento e justiça. Aqueles que se entregam ao pecado receberão merecidamente a morte eterna. A santificação nos liberta do salário que merecíamos, entregando-nos o presente imensurável de viver para Deus. O dom é o oposto do merecimento, é pura graça recebida pela fé. E com isso concluímos. Estamos já com o horário bem avançado, mas ainda podemos dialogar um pouco. Perguntas, comentários? Na verdade, bispo, a minha filha de 8 anos, ela estava prestando atenção aqui sobre o batismo de criança e tudo mais, porque ela se batizou, né? E aí ela estava escutando aqui sobre a questão de ser escravo, e ela questionava, falou assim, mas pergunta para o bispo, se escravo no Egito era uma coisa ruim, como que a gente pode ser escravos de Deus, né, e a gente escolher ser escravo? Eu acho tão legal, assim, mesmo das crianças, essa sinceridade da pergunta, né? Porque essa questão dessa é que ela ficou com vergonha e ela saiu correndo. Mas ela queria que o bispo falasse um pouquinho sobre essa questão dessa questão do escravo, né? É, a escravidão é uma coisa ruim. Ah, homens escravizando outros homens é uma vergonha, é uma maldade, né? E ser escravo do pecado, escravo das paixões, escravo dos vícios, é tudo coisa muito ruim. Mas agora, quando a gente pensa em Deus, o Criador, o Ser Supremo, bondoso, amoroso, que nos ama, que veio a esse mundo para nos servir e não para ser servido por nós, né? Ele veio dar a sua vida e não para tirar a nossa vida, ele veio para dar a vida dele. Então, ele nos ensina a humildade, o amor e tal. A, nós, espontaneamente, ao nos depararmos com Deus, com a sua grandeza e amor e tudo, nós nos curvamos, nós nos submetemos. Ou seja, isso seria o lógico, natural, nos submetemos, nos rendemos ao seu senhorio. Ele é grande, ele é tremendo, ele é amoroso. Ele não está querendo nos escravizar como os tiranos. Ele é bom. Ele, pelo contrário, ele nos serve. Ele veio a esse mundo e nos serviu. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Então, ele, cheio de amor e grandeza, ele nem precisa de nós. Ele não precisa dos nossos serviços. Ele não precisa de nós como escravos.
mas e nem nos trata como tal. Aliás, Jesus falou assim: eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Em todo caso, nós nos sujeitamos a ele. Ou seja, nós obedecemos, seguimos as suas orientações. Uma das coisas mais sábias que a gente pode fazer quando a gente se relaciona com Deus é perguntar para ele qual é a direção, porque ele sabe e a gente não. Entendeu? Então a gente começa a obedecer porque a gente sabe que vai se dar bem. Ou seja, a gente começa a se submeter porque a gente percebe que ele ama. A nossa sujeição a Deus não é aquela do cabresto, não é aquela da imposição. Ele não quer, ele não trata a gente com rédea curta, ele não se impõe pela força, ele nos cativa pelo amor. Agora, é muito lógico que nós tenhamos a consciência de que estamos diante de Deus e a nossa atitude seja a de sujeição, a de submissão debaixo dele, debaixo da sua autoridade. E é impressionante que ele diga: já que você agiu assim, eu não trato você mais como servo, eu trato você como um filho. Eu dou para você o poder de ser filho. E a gente fala assim, a gente sempre tem a consciência de que nós somos filhos, e aí a gente tem intimidade com ele, mas ele é o pai. E nós também nos submetemos ao Pai. De alguma maneira, nós respeitamos o Pai, nós amamos o Pai, nós obedecemos ao Pai, porque o Pai sabe mais do que a gente, e a gente faz muito bem quando a gente se submete ao Senhor desse jeito, né? E a relação não fica nunca truncada, ela nunca é pela força, ela é sempre pela via do amor. E isso é muito bacana, e o relacionamento fica muito bonito. Obrigada. Uma alegria, um prazer poder contribuir de alguma maneira para você compreender melhor essas coisas. Bom demais. Alguém mais? Então podemos encerrar por hoje, pessoal. E a aula que vem vai pegar, hein? É talvez um dos capítulos mais controversos de toda a Bíblia. Capítulo 7 de Romanos. Preparem-se e tem uma tarefa aí para vocês também. E até semana que vem, com a graça de Deus. Valeu, pessoal. Boa noite para todos. Boa Amém. noite. Boa noite a Assim, todos. Boa Na paz. noite. Boa noite, boa pessoal. noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Deus abençoe.